Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 18 a 24. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, continuando estudos aqui do livro de Gálatas, capítulo 1, nós vamos estudar dos versículos 18 a 24 aqui, e onde fala sobre a ida de Paulo a Jerusalém, a Síria e a Cilícia. No versículo 18 diz o seguinte: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Então Paulo estava no seu trabalho de evangelização, não tinha ido a Jerusalém. Após 3 anos desse trabalho, ele resolve subir a Jerusalém e se encontra com Cefas, que é Pedro, e permaneceu lá por 15 dias. Vamos guardar essas informações para a gente entender o ensino bíblico, como é perfeito o agir de Deus. Versículo 19, continuando aqui. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, que Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, né? O irmão do Senhor. Olha que interessante. Então Paulo subiu para Jerusalém. Ele não conhecia os apóstolos, só de ouvir falar, né? Ele tinha ficado 3 anos pregando o evangelho longe dali. E a hora que ele vai para Jerusalém, ele só encontra um dos apóstolos de Cristo. Somente um. Porque Tiago, que era o irmão de Cristo, ele não era um dos apóstolos. Vamos ver aqui o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 16 e 17. O que a Bíblia nos explica sobre essa situação? E disse-lhes, é Jesus falando: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que será que os outros apóstolos, os discípulos de Cristo, não estavam lá em Jerusalém? Porque eles estavam obedecendo ao mandamento de Cristo. Eles não deveriam ficar em Jerusalém, assim como nós, meus irmãos, não devemos passar uma vida inteira trancados dentro das nossas próprias congregações, pregando o evangelho para crente. A nossa função, meus irmãos, é levar o evangelho para os demais irmãos, os que ainda não foram alcançados, os que não conhecem a palavra. Esse é o mandamento de Cristo. No versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Observem aqui que Paulo, lembra da trajetória de Paulo? Que ele era um perseguidor da igreja. Então aqui, Paulo, ele está escrevendo uma carta para Gálatas, né, para o pessoal da Galácia, e está dizendo: diante de Deus testifico que não minto. Ele não está jurando. Ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, no Sermão do Monte, Jesus traz mais um ensino. Vejamos o que ele fala. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno,
Ou seja, Paulo estava fazendo tudo conforme o ensino de Jesus. E observem que Paulo, ele não andou com Jesus, ele se tornou um apóstolo após a morte de Cristo, através de uma visão, enfim. Nós temos o estudo já sobre isso. Qualquer coisa é para vocês voltarem lá e dar uma estudada na conversão de Paulo. Então, assim, irmãos, temos que ter esse ensinamento. A nossa palavra, ela tem que ser simples, direta e objetiva. Não precisamos jurar, não precisamos prometer, não precisamos ficar dando meia volta para tomar uma decisão. Se nós achamos que sim, se nós concordamos, é sim. E se nós acharmos que não, é não. É simples. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Olha que interessante. Vamos continuar vendo os mandamentos de Cristo e ver como Paulo era realmente um seguidor fiel de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos e de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o mandamento de Cristo é que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho, e Paulo está obedecendo a esse mandamento. Aqui no versículo 22, meus irmãos, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam com Cristo. Então, naquela época não era tão fácil a comunicação como é hoje em dia. Como Paulo não tinha subido para a Judéia ainda para pregar, quando ele morava em Jerusalém, ele era fariseu e perseguia a igreja, então ele não era conhecido da igreja. As pessoas ainda não confiavam nele. Versículo 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E para concluir, versículo 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Observem, meus irmãos, que o agir de Deus sempre é perfeito. Então Paulo, mesmo não sendo conhecido, eles não conheciam ele pessoalmente, né? Eles só ouviam falar sobre ele. E sempre gerava aquela dúvida, né? Que ele era um perseguidor e agora era um pregador. As pessoas ficavam inseguras. Mas mesmo assim, glorificavam a Deus a meu respeito. Então, o agir de Deus é perfeito. Ele usa quem ele quer, como ele quer e a hora que ele quer. Vamos fazer uma referência para concluir esse trecho do estudo, que é em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 15 a 19, que diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Olha que interessante. Aqui está dizendo: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Ou seja, Paulo foi um perseguidor da igreja, mas agora ele estava convertido. Então não sejam maus com ele, sejam bons. Regozijai-vos sempre. Regozijar significa experimentar uma alegria profunda e duradoura, frequentemente ligada à fé e à relação com Deus. Então alegrem-se profundamente, confiem no agir de Deus, no agir perfeito e maravilhoso de Deus. Orai sem cessar, sempre buscando intimidade com Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, se der certo, dê graças a Deus. E se não der certo, dê graças a Deus, pois nós não sabemos qual é o plano de Deus para nossas vidas. Nós não sabemos o que Deus está tirando da nossa vida e o porquê. Mas Ele é Deus, Ele é perfeito. Cabe a nós confiar, entregar nossas vidas a Ele. Não apagueis o Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Não vamos resolver as coisas pelas nossas próprias forças, mas vamos confiar no agir perfeito e maravilhoso do nosso Deus.
que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.